Seja bem-vindo a mais um episódio do Brandãocast, o podcast que fala de crescimento, fala de gestão, fitness, fala de resultados. E você que quer crescer o seu negócio, a sua academia, o seu box, o seu estúdio, fica com a gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse episódio no final para todos aqueles que querem, de alguma maneira, crescer a sua rede de academias. E o episódio de hoje tem um convidado mais que especial, né? Se existe um ser humano nessa terra que eu sou grato, eu sou eternamente grato, chama-se Adriano Vieira, meu grande amigo, meu grande irmão. Seja muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui, Dri. Ô, Júnior, obrigado pelo convite. Vindo de você é uma honra. Olhar para trás e estar sentado aqui hoje na sua frente é muito bom. É bacana Obrigado demais. pelo convite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A gente vai falar de um tema com o Adriano hoje, turma, que muitos de vocês perguntam, que é sobre crescimento, é sobre expansão. Ele é um tema glamuroso, mas a gente sabe que ele é cheio de desafios, né? Como é que se escala uma rede de academias? É sobre isso que a gente vai falar, Adri. O Adriano é um cara especial na minha vida. E é um empresário que tem uma jornada e tem uma história, né? Ele não abriu uma academia, ele abriu 19, 20 academias. Chegando em 20. Tá chegando em 20 e ele vai falar um pouquinho pra gente hoje dos desafios da história e tudo mais. Mas eu sempre faço isso e eu não posso deixar de fazer aqui, né? Eu sempre costumo honrar a vida do Adriano por onde quer que eu passo, porque tudo que a gente tem vivido nos tempos de hoje, com a AIB Gestão e Expansão Fitness, que é a minha empresa, é a nossa empresa, começou com o Adriano, começou com a Motion Fit, lá em Itanhaém, né? Na verdade, exatamente em Itanhaém. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui, porque ela é muito, muito bacana de contar. Toda vez que a gente fala, até arrepia. É assim, verdade. Mas sobrenatural. Aquilo que eu faço hoje, aquilo que você está escutando, né? O Júnior Brandão falar há tempos sobre gestão, sobre expansão para o mercado fitness, tem toda uma história de 20 anos de carreira, mas o que a gente vive hoje está totalmente conectado com o Adriano, está totalmente conectado com a Motion. A gente vai falar um pouquinho disso, mas eu sempre gosto e sempre vou te honrar, meu amigo, você sabe disso, porque hoje viver esse propósito e viver essa missão, você foi uma das figuras, se não a figura mais importante, né, de me impulsionar, de me incentivar, de me provocar, né, de ir lá me buscar, me puxar e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Então, vamos seja muito bem-vindo. Obrigado, Júnior. O Adriano começou uma história com o fitness lá em Itanhaém. Eu vou perguntar para ele sobre isso. De uma academia no centro da cidade, tornou-se uma rede hoje relevante, né, no litoral de São Paulo e na zona leste de São Paulo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dri, toda a nossa história vai caminhar para expandir uma academia. É o sonho de muitos, mas também é o pesadelo de alguns, né? Começa falando para nós. Hoje para você é mais sonho? Já foi pesadelo em algum momento? Fala um pouquinho. Bom, Júnior, olhar para a expansão, né? A gente costuma falar aí no dia a dia, você tem me acompanhado aí desde a primeira unidade. E você já falava isso lá atrás, né? Pô, quando o bicho da expansão pica, é perigoso, porque você só quer olhar para a loja e falar de expansão é bom demais, porque você fala de dinheiro, você fala de aluguel de ponto, você fala de compra de máquina. Então, o ambiente é favorável. Mas existem suas limitações. Por exemplo, na expansão, requer um time preparado, replicação de processo, né? E é onde vem a dor do dia a dia, porque a expansão é um negócio, né? E replicação do seu negócio é outro, que é o dia a dia, a operação. Então, eu costumo dizer que são dois motores, né? Dois o motores. Motor da operação e o motor da expansão. E os dois têm que andar junto. Então, se você olha só para a expansão e você para de olhar para o operacional das unidades que já estão abertas, e você cria uma dificuldade ali, e daqui a pouco você olha, aquelas unidades que você abriu não está projetando, não está entregando aquilo que você desenhou. Então, pode gerar um retrabalho ali. Então, assim, tem o lado bom,
e tem um lado ruim que você precisa também estar preparado para lidar com isso. Então, a expansão, ela traz um volume de contratação gigantesco, né? A gente... Ainda mais você que está numa expansão aceleradíssima, então... Isso. Teve um ano que a gente abriu 2 lojas em um ano. Depois abrimos 6, depois abrimos 8. Uau. Né? E agora no primeiro semestre abrimos 8. O que a gente fez em 2 anos, a gente fez em 6 meses. 6 meses. Então, assim, replicar cultura, processo é difícil. Não é uma tarefa fácil assim no dia a dia, não. Não, mas vocês têm feito isso com uma maestria gigantesca. Nós vamos falar um pouquinho... São 3 blocos de perguntas, tá? Tá. E no final a gente vai fazer um mitos e verdades. E aí tem uma pergunta matadora no final aí. Mas antes de eu te fazer as perguntas, por que academia? Né? Eu sei que você já contou essa história várias vezes, mas vai contar aqui de novo. Vamos tentar contar ela resumida, porque a gente está com tempo curto, mas... A primeira Motion Fit nasceu a partir do quê? De que maneira? Como foi isso? Tenta resumir isso para nós. Bom, eu fui morar no litoral, né? Eu sou de São Paulo. Recebi um desafio de uma empresa que eu prestava serviço, uma empresa multinacional. E tive que residir na cidade de Itanhaém, no litoral ali. A princípio era Peruíbe, mas a marca falou, Adriano, eu acho melhor a gente se estabelecer no meio do centro, que era... No centro, que era Itanhaém, né? Para ficar no meio da região. E com isso trouxe a minha esposa, que adorou a cidade e queria morar lá. Então, primeiro a gente tinha um negócio e aí precisava de um plano B, e até para me estabelecer na cidade e poder residir lá. Porque se acontecesse alguma coisa que não desse certo, né? Lógico que eu tinha um contrato de prestação de serviço, mas não era uma coisa que poderia acontecer. Então, a ideia era ter um plano B. Então, em 2019, meu cunhado esteve lá em casa e comentou, por que você não abre uma academia? Cara, aí, assim, eu sou um cara muito ligado em sinais, né? Então, naquele mesmo dia, eu tive ali 3 sinais. Por exemplo, o primeiro... Era o seu cunhado falando. Meu cunhado falando. Eu fui olhar na região, era carente de academia. E eu não sabia nada de academia. Você ia te perguntar, você nunca tinha olhado para isso Nunca tinha nem treinado, né? Treinei com o Ni, que é o nosso gerente regional, técnico, né? Que é meu amigo pessoal. E ele, em uma semana, ele quase me matou. E eu não quis mais saber de academia. Mas a academia mudou muito, né? Do tempo que eu fui fazer... Essa experiência que você foi fazer. A experiência que eu tive para o mercado de 2019. Então, ele me trouxe isso. A gente foi ver a primeira apresentação que eu vi dentro da cidade, que não tinha nada parecido. A segunda noite, falei para uma roda de amigos, né? O que você acha de uma academia aqui na região? Meus amigos falaram, você tá louco, a região é pequena, a cidade não comporta. Aquele negócio... Uma provocação de amigo querendo jogar você para baixo, do tipo... Acho que não, acho que era até Era uma preocupação de você... É uma preocupação de cidade pequena, de escalar, né? É perigoso, o investimento é alto. Mas aí veio uma senhora, levantou da mesa e falou... Meu filho trabalha na Smart Fit, tá no México, né? E era a melhor amiga da minha mãe. E aí eu fui conversar com ela, era sua mãe. Era mãe minha mãe, Júnior. turma. Dona Terezinha Brandão tava no aniversário da filha do Adriano e levantou da mesa. E aí foi outro sinal, né? E na segunda-feira, aí falei com o Ni, que é meu amigo, falei, Ni, vamos montar uma academia aqui em Itanhaém? Ele falou, tô descendo amanhã pra gente fazer um estudo. E aí fui procurar saber quem poderia me ajudar. A primeira era fazer um levantamento de qual que seria o investimento de máquina. Então veio a Cone, que o Ni já conhecia, que o Agamenon era amigo do Cowboy, que era cliente dele há muito tempo. E liguei na Cone, por incrível que pareça, o Agamenon que atendeu. Então, assim, foi 3 sinais, assim, em 3 dias... Seguidos um do outro. Que eu falei, eu acho que faz sentido. Então, isso foi em maio, e em dezembro a Motion Fit nasce já.
Mas eu sou bem intenso, né? Se eu coloco uma coisa na cabeça, você sabe. Eu bem conheço. E aí foi quando nós se conhecemos e começou a nossa jornada, né? E olha só, essas 3 coincidências que o Adriano tá falando, eu costumo chamar que são cristocidências, né? Isso foi em maio, né? O aniversário da Melina em maio. E quando foi em julho, eu e a minha família fomos morar em Itanhaém, né? Em 2019, nada programado, né? E quando eu vou morar em Itanhaém, eu chego em Itanhaém, a casa que eu aluguei era na rua do Adriano, em frente à casa dele. E minha mãe já tinha comentado sobre isso, falou assim, olha, o filho da minha amiga quer abrir uma academia. Eu era orgulhoso demais naquela época, turma, e eu falei assim, não vai ter empresário com dinheiro suficiente para abrir uma academia aqui nessa cidade. Errado tava eu. E aí Deus vai lá e me coloca para morar na porta do Adriano, ele me convida para um jantar, num churrasco na casa dele, abre a planta da academia e fala assim, isso aqui vai ser a minha academia. E eu falei assim, não, mas você tá pensando em fazer? Ele falou, não, essa aqui é a minha academia porque eu já aluguei o ponto. E quando eu fui ver o ponto, era fantástico, no centro da cidade, na principal avenida da cidade, numa sobreloja, assim, gigante. Aí eu entendi, eu conheci o Adriano que não brincava em serviço. E de lá, então, a gente apertou as mãos e falou, tá bom, vamos fazer esse projeto juntos. Foi a primeira consultoria que nós fizemos, eu e Cris juntos, né? A gente apertou a mão do Adriano, a gente fez todo um planejamento, né, de implantação dessa academia. Discutimos na época se ia fazer uma franquia, se não ia fazer uma franquia, se ia comprar uma franquia ou não. Mas o Adriano tinha muito claro, né? Eu me lembro disso, que você tinha muito claro. Ele falou, não, eu vou fazer a minha marca. Monique participou dessa conversa, falou, não, você tem que fazer a sua marca. E eles estavam certos, turma, porque ali nasceu a Motion Fit e em dezembro, né, nasceu a primeira unidade. E, amigo, a pergunta é exatamente essa. O que mais te surpreendeu na primeira unidade da Motion lá em Itanhaém? Bom, Júnior, quando eu decidi montar a academia, eu imaginava que o CAPEX, né? Que o custo da academia era... Investimento inicial. Investimento inicial, eu vou gastar para montar uma academia R$500 mil, né? E quando eu fui colocar no papel obra, projeto, e a ideia sempre foi ter um brand forte, então eu contratei uma agência para criar o nome da marca, então já veio um brand todo pré-definido. Então a ideia já era escalonar no futuro. Eu passei 16 anos sendo prestador de serviço de grandes operadoras do telecom, né? E nessa jornada eu não tomava decisão, né? Eu não conseguia tomar decisão, porque tinha um CEO, tinha um diretor que dava as regras e a gente... Dava a direção e você só... E eu precisava seguir. Executava. Por exemplo, condição comercial, mudança de tabela de repasse de comissão. Então, assim, eu queria algo que eu pudesse gerir. E eu me assustei que o valor que eu imaginava era 6, 7 vezes maior. Para você implantar uma academia de ponta, né, a nível do que a Motion criou, eu estava falando ali de 3 milhões no final com a máquina no CAPEX. 500 mil que você imaginou inicialmente se tornou 3 milhões, 3 milhões. Com CAPEX total então, depois. Então, deu um baque para mim, eu não tinha todo esse recurso, né? Mas eu tinha outra empresa por trás que poderia me ajudar, né? Suportar, né? Naquele momento. Então, assim, mas quando eu implanto a primeira unidade, até que foi uma discussão nossa, a Cris falou, não, vai começar com 200 vendas, e aí tinha um escalonamento. A gente tinha desenhado uma escala de vendas crescente. Mas pro objetivo, para dar um payback, era tipo 8, 9 meses. Mas com a grana que eu tinha, eu também não podia falar para vocês. Exato. Mas a minha grana era curta, eu não ia aguentar um payback tão alto assim, de 9 meses. A ideia era trazer para 3. Precisava ser antes. Então eu tinha 3 meses ali de recurso de fluxo de caixa para poder fazer os aportes e completar a operação. E aí quando ela falou aquilo, me desanimou um pouco. Mas em 30 dias acho que a gente chegou em quase 1.000 ativos. Eu lembro que foi um recorde. Foi um recorde, um sucesso na cidade, né? A gente estava ainda aprendendo a operar esse negócio. Mas, então assim,
a procura, o sucesso que a academia trouxe para a cidade, né? Eu acho que até a Motion trouxe uma tecnologia para a cidade, uma inovação também, antes, é verdade. uma inovação para a cidade também de arquitetura. Então foi um conjunto. E uma prestação de serviço fora de série que não existia. Não existia, né? Que é uma dor da cidade até hoje, capacitar o profissional, né? Então, assim, veio completo, um 360 e me chamou a atenção de ser algo que está provocando a saúde, está ajudando as pessoas preocupadas com a qualidade de vida, e até então não tinha chegado a pandemia. Então, assim, foi para mim, deu um estalo gigantesco. Esse estalo que te deu foi muito bacana. Dentro dessa sua jornada da primeira unidade, você consegue dizer para nós, talvez, o maior erro que você cometeu e o que você aprendeu com ele? Bom, Júnior, eu cometi muitos erros, né? A gente vive errando. Mas a gente acerta também. Exato. Né? Eu acho que o maior erro foi querer reinventar a roda. Interessante isso. De mudar o formato. Tá. Sendo que eu queria escalonar. Entendi. Você já tinha a cabeça de... eu fui um cara que foi doutrinado a processo. Tá? Então, para mim, tudo tem que funcionar. E é uma das nossas brigas lá que eu gosto de olhar tudo no micro. É verdade. Né? Então, isso me trouxe uma vida de processo. E quando você fala em escalonar, quando você tem muito processo envolvido, dificulta o crescimento. Então, nesse processo aí da Motion, até pela jornada que eu fiz, os networks, as imersão que eu fiz na Biophysics, que eu fiz no mercado, na Red. Então, assim, quando eu fui olhar a primeira academia, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Aquilo ali me trouxe outra motivação, né? E eu ainda estava nos dois negócios, dois negócios. Então, me trouxe uma motivação futura para amanhã a academia ser o plano A, não ser mais o plano B. Então, assim, então, tudo que eu aprendi ali, que era o arroz e feijão do fitness, na primeira unidade, quando chegou a pandemia, eu falei, eu vou pegar tudo isso aqui e vou jogar fora. Então, eu fiquei muito tempo testando, né? Formas diferentes de operar. Enquanto você falou, eu poderia ter aplicado tudo aquilo que eu já tinha visto. Mas foi bom, deu certo. Para 1, 2, 3. E, ó, essa tua fala é fantástica, porque a minha próxima pergunta é exatamente essa. Que horas que o Adriano entendeu que falou assim, agora, isso aqui é uma rede? A gente falou de 2019. A gente se encontrou, falou, cara, minha academia vai ser meu plano B. E 30 dias o negócio explodiu. Graças a Deus, mérito de muito trabalho, de muita dedicação. Mas que horas que você sentou no sofá e falou assim, cara, acho que a Motion virou uma rede ou a Motion se tornará uma rede? Bom, ali naquele momento ali, acho que em 2022, nós estávamos com 3 unidades. 3 unidades. Né? E essa parte que eu falei que é um erro, com muito processo muito engessado para você fazer um atendimento em volume. Tá? Então, eu percebi que cada vez que a gente abria uma unidade, a gente tinha dificuldade em replicar o processo. Ok, por ele ser engessado, por ele ser... Exatamente. E em 2022 eu tinha que tomar uma decisão. Porque o negócio começou a ficar grande. Você já estava com 3 academias abertas. Eu já estava com 3 academias e o meu outro negócio me tomava um tempo e uma demanda e uma exigência que eu tinha que reportar para a diretoria do Telecom um compromisso na entrega de resultado, de indicadores. Você estava sendo cobrado, você era cobrado por isso. Exatamente, era uma demanda gigantesca. Detalhe, turma, que as 3 unidades da Motion Fit nessa época de 2022, era uma lá em Itanhaém, uma lá em Itaquera
E a outra em Suzano. Tinha toda a parte da logística. Exato. E aí, eu tive que decidir, né? O primeiro era se eu ia manter os dois negócios, se eu ia ter que colocar um gestor realmente, se o Vinícius ia tocar a operação só da academia, e eu ia continuar com o meu negócio. E aí eu fui olhar para o passado, tudo que eu tinha construído, eu achei que eu fiz muito por telecom, né? E eu decidi encerrar. Então, a primeira decisão foi essa, de encerrar o meu ciclo no telecom e começar o meu ciclo então, na Motion. No fitness, né? Só que eu falei, pô, eu na Motion, eu vou ter que escalonar esse negócio, né? Então, eu decidi escalonar. Então, foi ali que eu tomei a decisão. E ali a Motion seria uma rede de academias. Mas, olhando para a Motion e olhando para o meu outro negócio, eu me vi muito mais aqui. Tá, seu olho já brilhava. Meu olho brilhava de uma forma, pô, você promover saúde, então você vai para academia, então você vê as pessoas indo feliz, outro ambiente, daquele ambiente corporativo que você tem ali no dia a dia, apesar de a gente ter que mudar essa mentalidade. Sim. Porque muita gente achava que academia era entretenimento, alguma coisa do tipo, menos uma empresa. É verdade. Né? Então a gente teve muita dificuldade nessa questão de processo, porque o professor não entendia o porquê daquele processo, o porquê daquele indicador, o porquê daquela cobrança. Daquela gestão toda que estava sendo feita. Daquela gestão, porque geralmente as academias, o professor ia trabalhar numa academia, o que você tem que fazer? Você tem que atender e fazer treino. Atende aí do seu jeito. Então, e aí eu queria metrificar quantos atendimentos, por que cancelou, quando que cancelou, qual era o LTV, qual era a evasão, qual era a conversão, quantas pessoas Você já tinha essa mentalidade naquela época, desde a primeira e com 3 unidades também, porque você trazia todo esse know-how, esse background de gestão que você teve no telecom. Então você já chegou no fitness com uma cabeça empreendedora. Ah, eu vivi isso no telecom. Né? Por exemplo, na parte comercial do telecom, você fazia uma venda, você tinha que acompanhar aquela venda por 4 meses. Então, o cliente precisava ficar na base 4 meses. Olha só. Então, num volume de 1.000 vendas, você tinha que acompanhar ele. Por exemplo, comprou em janeiro, você acompanhava o cliente em fevereiro, março, abril e maio. Em junho, computava, em julho, aplicava o churn. E aí tinha 2 churn, tá? Era o churn das vendas que foram canceladas. Então, em janeiro, você fez 1.000 vendas, cancelou 200. As 200 vendas que eles te pagaram, eles vão descontar agora. Olha só isso. Entendeu? Então, eles vão fazer. Uau. O Telecom traz isso, até hoje, tá? O que é uma baita de uma escola para controle de churn e acompanhamento de cliente. Por isso que a evasão da Motion é baixa. Exato. E aí, só que em janeiro, você fez 1.000 vendas, você tá lá em janeiro e sabe que vai ter que acompanhar esse cara fevereiro, março, abril, maio. E em julho, você vai receber lá o contra-cheque. Vai vir descontado lá da sua folha. Só que você está acompanhando o resultado de dezembro, em janeiro, está acompanhando o resultado de novembro, em janeiro, e está acompanhando o resultado de outubro. Então, você está acompanhando um volume. Um volume. Então, não é 1.000 vendas que você está tratando. Você São tá 4.000 vendas. 4.000 vendas. Então, pô, e o Telecom tem disso, né? Acompanhamento, indicador, e que é a sua linha de corte que... Então, você trabalha hoje projetando daqui 5 meses. 5 meses. Então, esse conhecimento nos ajuda hoje a tomar decisão, a ter um indicador bem definido. Entendi. Então, ou seja, a tua tomada de decisão de que, assim, a Motion é o meu plano A partir de agora veio em 2022, quando você se vê realizado, feliz, motivado no mercado fitness. Sim. Com 3 academias. Mas uma coisa me chama atenção, né? Que, assim, era um mercado novo, eu estava aprendendo, eu quis inventar a roda, que foi quando eu te procurei lá em 2022. Falei, Júnior, vem me ajudar aqui, porque eu preciso definir o futuro e eu preciso entender um pouco mais dos números. Que foi quando a gente apertou as mãos. A gente apertou as mãos de novo. Em 2022, turma, eu já tinha
passado a minha jornada da Rede Smart Fit, eu tinha ficado um ano sabático estudando, né, inteligência emocional, coaching e outras ferramentas empresariais. E aí o Adriano me liga em 2022, né, e falou assim: amigo, vamos tomar um café que eu tô precisando conversar, quero saber de você, como é que você tá, o que você tá fazendo. E aí a gente foi para esse café, né? E aí chegou nesse café, o Adriano falou assim: eu preciso da sua ajuda. A rede cresceu, a Motion cresceu, nós somos 3 academias agora, ela vai ser o meu plano A, né? Eu quero entender mais desse negócio. Existem alguns pontos que ainda são cegos dentro do negócio que eu quero saber mais, eu quero me aprofundar, e eu acredito que sozinho vai levar mais tempo, eu consigo fazer, mas vai levar mais tempo, e eu preciso que você venha me ajudar. E eu falei assim: cara, mas eu não quero te ajudar, eu não queria trabalhar com fitness de novo naquela época. E aí, quando eu falo que o Adriano foi um instrumento de Deus na minha vida naquele momento, porque eu fiz uma oração, né? E eu falo sempre sobre isso, de que eu falava: Senhor, o que o Senhor deseja, né? Por que agora? Por que esse retorno para o fitness, né? E eu entendi que a minha carreira, a minha jornada, a minha história, eu tinha sido forjado dentro desse mercado e eu poderia contribuir, eu conseguia contribuir com o Adriano porque eu tinha contribuído com 150 franqueados, né, da Rede Smart Fit no passado. E aí eu falei: tá bom, se for de Deus, eu vou fazer isso. E porque era por ele, né? Era o carinho que eu tinha, era o respeito que eu tinha, a admiração que eu tinha, não que eu tenho, né, por ele. E eu falei: tá bom, mas eu vou cobrar bem caro para ver se ele não aceita. Mas a questão toda é que ele aceitou. E aí ali a gente estava começando uma grande história de crescimento. E aí em 2022 a gente apertou as mãos e falou: tá bom, vamos fazer gestão de classe mundial aqui dentro dessa empresa. Foi lindo, né, o que a gente fez. Foi lindo. E assim, aquele dia, quando você aperta a minha mão, à noite eu chego em casa, eu nunca te falei isso, mas eu falei: Monique, os meus dias lá no Telecom estão contados. Então eu já tinha preparado isso, eu já tinha buscado um sócio, né? Então eu tinha um sócio lá e a ideia era no futuro, quando desse certo, eu pudesse ofertar a minha parte para ele fazer a sua saída, fazer a venda e fazer a minha saída. Então, naquele dia eu tomei essa decisão. E eu tive o privilégio também, Ju, de ter você, porque foi o único, né? Verdade. A gente teve todo o tempo do mundo para pensar, para idealizar o futuro, para desenhar. Então, assim, cara, eu te provoquei bastante, porque eu via você assim como uma figura muito importante no fitness, porque o que estava todo mundo querendo aprender, você já tinha vivido lá atrás e a sua jornada, você já tinha passado por todas as cadeiras, que era a minha jornada no Telecom. No Telecom. Então, as nossas jornadas eram parecidas. Eu via você como se fosse eu no Telecom. É verdade. E, por exemplo, eu cansei de vir TI, de vir compliance, de vir na minha empresa para falar de SAT-Sales, de processo de tecnologia, de slow move, de equipamento. Por exemplo, a gente tinha 10, 15, 20 milhões de aparelhos instalados. Não, em estoque? Em estoque, olha, entendeu? Só isso. Em comodato, que eu precisava fazer... precisava em 6 em 6 meses prestar contas. Fazer inventário. Fazer inventário e passar. E se você tivesse uma dívida muito alta, a empresa entendia que você não estava... saudável para seguir. Para seguir, esse cara não tem condição nenhuma de exercer o que ele exerce. Então, assim... Eu me vi muito ali e falei: cara, se tem um cara aqui nessa face da terra pode me ajudar. E eu fiquei enchendo o saco seu. Mas sabia, e eu ficava te provocando: Júnior, você tem que... A sua ideia era aplicar coach para empresários e ajudar empresários, mas não do ramo fitness, né? E eu falava: cara, você precisa ajudar os donos de academia, porque eu duvido quem é que não vai te contratar. Eu duvido quem... Porque, cara, eu lembro, a gente tinha uma ideia, você fala... E você não vomitava tudo assim, né? Você ia por parte, com uma sabedoria muito grande, de entender e falar: eu lembro que eu fiz isso em tal ano, em tal lugar. Eu conheço alguém, ou eu tenho essa planilha, eu tenho... Então, assim, o processo todo, eu tive a felicidade
de caminhar do seu lado esses anos e, pô, a gente só agradece. E eu acho que você não ajudou só a Motion Fit. Você ajudou você ajudou a Raquel, você transformou a vida dessas pessoas. Você ajudou a transformar o ego, capacitar essas pessoas emocionalmente para que elas pudessem exercer as cadeiras que elas ocupam hoje. Porque se isso tivesse acontecendo, essa jornada da Motion tivesse acontecendo em 2022, a gente não teria inteligência emocional para suportar o que a gente tem vivido hoje. É verdade. Tá? Então, assim, foi bom para todo mundo e por isso que lá dentro da Motion todo mundo te ama. Eu digo que o meu sangue é verde porque eu amo essa marca. É muito lindo tudo que a gente construiu e tudo mais. Vamos falar de crescimento. Bloco 2. Será que crescimento é difícil? Será que é só ficar abrindo... Não é só abrir loja, né? Mas qual que é o maior desafio que você tem hoje para abrir uma unidade da Motion Fit? Qual que é o principal desafio para abrir uma loja hoje? Hoje é o dinheiro. O recurso. O recurso. Inclusive, hoje tem uma inauguração da 18ª loja. Verdade. A 18ª loja inaugurando hoje. Lá em Santa Terezinha. E eu me lembro, Júnior, que na segunda, na terceira, na quarta, na quinta unidade, eu comprava o parafuso. Eu que... A gente tinha discussões homéricas por causa disso. Muita discussão. E eu passava a noite virado atrás de pedreiro, atrás de fornecedor, de gesseiro, e achava que não ia conseguir inaugurar, mas no final dava tudo certo. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui no seu programa e ter pessoas lá competentes. Tá tudo acontecendo lá. Tá tudo acontecendo. Você vai chegar para cortar a fita. Exatamente. Então, assim, mas é um aprendizado que você, durante a sua jornada, você vai tendo, você vai aprimorando, você vai... Então, essa parte também, eu sei que para um CEO, para um gestor, é difícil entrar no operacional e ficar ali lidando com o pedreiro, mas hoje, se eu vou uma visita minha, eu resolvo um problema de obra. O olhar hoje é outro, né? É outro. Você conhece. Um orçamento, eu olho um projeto, então, assim, isso me dá um ponto positivo hoje dentro do mercado. Você começou dizendo de que o desafio maior hoje, então, para abrir uma unidade é o recurso financeiro. O recurso financeiro e olhar para o mercado também. Então, assim, antes a decisão era, a gente vai abrir, será que vai dar certo? Né? Hoje, a gente tem o estudo, hoje a gente tem o valor do CAPEX, hoje a gente tem o número de vendas que a gente vai fazer por mês até alcançar o break-even. Dentro dessa jornada, o nosso break-even deve estar de 4 a 6 meses, mas dentro dessa jornada, se acontecer alguma coisa algum imprevisto isso. A gente tem um plano B, o plano C para fazer intervenção na loja. Então, assim, antigamente a gente não tinha essa força, não tinha os heads que nós temos hoje. Não tinha o time, não tinha organização. A experiência também, né? Uma coisa é você olhar para um passado de 4, 5, 6 lojas, olhar para um passado de 17 lojas, é esse aprendizado que você está falando. Hoje você sabe aonde acerta, aonde pode dar ruim. Exatamente. E o que fazer. Mas engraçado que se eu olhar para trás e se eu tivesse a expertise que eu tenho hoje, lógico, teria alguma loja que eu não teria aberto. Entendeu? Olha que interessante. Então, alguma decisão que eu tomei lá atrás de investimento. Diferente. Por exemplo, hoje a gente está olhando mais para a qualidade, porque algumas lojas, lógico, a gente cresceu do jeito que dava, mas algumas lojas, a parte de manutenção, então a gente tem aprendido com isso. Tem um olhar mais apurado. Olhar mais apurado, por exemplo, piso vinílico, 3 milímetros, vamos pôr 2, mas você tem que fazer manutenção mais rápido. Então, essa curva de aprendizagem
que nós temos hoje faz a Motion ser muito eficiente na hora de tomar uma decisão de abrir uma loja. E eu que pude acompanhar de perto toda essa história, toda essa jornada, toda a construção dessa experiência que você está falando hoje, realmente foram épocas de aprendizado, onde com recurso extremamente limitado era o que dava para fazer. Então, Limitado. eu me lembro de um dia que a gente teve uma discussão, que eu falei que você estava na Santa Efigênia comprando o som da academia no dia da inauguração. Eu falei assim, como que um CEO, como que um CEO da rede está na Santa Efigênia? Mas é aquilo que você falou, isso te trouxe uma experiência e hoje poder olhar para trás e falar, cara, eu sei qual é o som que se compra, eu sei qual é o valor que se paga. Eu sei se o orçamento da elétrica tá caro ou se ele tá barato ou se ele tá no valor justo. Eu sei o metro quadrado do gesso, né? Coisas que pouquíssimos CEOs talvez saberiam responder. Eu tenho uma escuta ativa, né? Inclusive, o Glauco teve aqui com você. Teve, verdade. E esse cara fez quantas unidades da Smart? Mais de 150 unidades de Smart Mais de Fit 150. em vários países. E ele comentou comigo que lá atrás a Raquel, esposa do Edgar, era bem ativa. Soraya, esposa do Edgar. Desculpa. A Soraya, ela ajudou. Então, eles foram moldando o formato, né? Então, cada loja precisava melhorar. Então, ele fazia de um jeito, aí daqui a pouco tinha que fazer de outro, ia melhorando. E ela ia metrificando. Quando ele falou isso, eu falei, pô, é a mesma coisa que acontece aqui na Motion hoje. É essa curva de aprendizagem, mas que você vai testando, você vai aprimorando, você vai cuidando para que aquilo, no final, lá na frente... O produto final lá na frente... Seja entregue muito melhor, né? Melhor. Amigo, eu sei que você é um dos maiores defensores desse tema, porque eu te acompanho e já estive do teu lado fazendo isso, Como é que você faz para manter a cultura da Motion no meio desse crescimento todo? Foi a nossa maior dor, Ju, poder manter a cultura. Até a 5ª unidade, a gente conseguia acompanhar e apertar a mão das pessoas que ia compor o time, que ia fazer realmente, que as pessoas que fazem... né, que ia se achegando. Que fazem o resultado acontecer, que muda a vida das pessoas, que salva vidas, como a gente costuma dizer lá. Quantas vidas nós salvamos hoje, quantas vidas nós vamos salvar no futuro. Então, assim, a cultura da empresa sempre foi muito forte. Eu sempre fui um cara que deixei a minha porta aberta, então, independente... de quem seja. Então, assim, o fato de eu apertar a mão da pessoa, olhar no olho e falar, meu, eu preciso que você entregue isso, eu tô com você, vamos junto. E tá sempre ali fazendo treinamento, sempre ali fazendo evento. Então, quando você começa a escalonar, a gente sempre quis olhar para dentro. Então, vamos criar um plano de carreira. Legal, isso. Para a gente poder promover as pessoas de dentro. Ao invés de buscar lá fora. Exatamente. E aí a cultura, ela vai... Vai sendo replicada cada dia com a nossa essência, com aquilo que a gente acredita, com o nosso propósito, né? Então, hoje, a gente depende que as pessoas que estão lá e que estão entrando... que as pessoas que os heads que começaram lá na ponta como recepcionista ou como consultor ou como professor ou como estagiário de musculação, que nós temos case de sucesso, que o cara foi estagiário, o cara passou na recepção, o cara foi professor, o cara foi coordenador, foi gerente de unidade e trabalhou na hold e hoje é gerente regional. Então, assim, a gente conta muito com que essas pessoas replica e fala um pouco da minha história, fala um pouco da história do Ni. Por exemplo, quando eu falei que eu estava lá virando à noite, eu não estava sozinho. Verdade. O Vinícius estava comigo, o Ni estava comigo, a Raquel estava comigo, a Érica estava comigo lá dormindo dentro da loja porque a porta quebrou e não podia deixar a loja sozinha. Por exemplo, hoje nós temos um seguro que cobre, que liga lá e manda um segurança lá.
Então, assim, essa é a nossa cultura, né? E na velocidade que a Motion percorreu nesses 5 anos, foi difícil replicar isso. Porque tem horas que a gente ia abrir uma loja, mas não tinha profissional qualificado. Para poder fazer esse crescimento e retrabalhar esse plano de carreira. E aí, quando vem uma pessoa de fora ou de outra rede, você tem muito mais trabalho para implantar a cultura. Exatamente. Então, esse foi o maior desafio nosso e é o nosso maior desafio, que é o que a gente mais trabalha hoje, é um RH forte, voltado para o colaborador, para escutar olhando para dentro, tá? Que eu gosto muito desse tema. Então, o RH, ele tá ali do lado do colaborador para que ele se sinta seguro, entendeu? Para que ele veja que a gente tá ali. Eu sou a prova viva disso, né? Porque algumas semanas atrás a gente esteve lá numa convenção, eu tive com vocês na convenção comercial do time de vendas que estava lá, né? E tive o privilégio de poder palestrar junto com vocês lá. E quando a gente olha para a alta liderança da Motion Fit hoje, nós estamos falando de colaboradores que trilharam uma carreira dentro da Motion, né? Então, o teu sócio hoje do teu lado começou lá como gerente de unidade, comandando uma operação, né? A Raquel hoje que comanda parte de todo o escritório central, né? De áreas importantíssimas. Então, assim, eu acho que isso é uma decisão sua que começou lá atrás de valorizar e investir nas pessoas, dar a oportunidade para que elas aprendessem, né? Porque nenhum deles hoje sabiam fazer o que fazem hoje. Foram aprendendo ao longo do caminho o que fazem hoje, né? Um diretor de operações, uma gerente de operações, uma gerente regional, um gerente regional que saiu de estagiário, né? Então, assim, isso tudo não teria acontecido se você, enquanto CEO, não tivesse tomado esta decisão e valorizado e reconhecido que isso faria total diferença. Apesar de ser um dos maiores desafios, como você mesmo fala, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a Motion Fit tem hoje no mercado. A base cultural que ela tem hoje, que se propaga na 18ª loja, né, é absurdo. É absurdo. Então, quando você vê pro teu time de alta liderança lá, você enxerga a cultura que o Adriano começou, trouxe e impõe até hoje. Quando você olha para Érica, para Isaías, para Raquel, para Vinícius, para Ni, né, e todo esse time maravilhoso que você tem nas mãos aí. E só para acrescentar aqui, depois desse treinamento, dessa convenção de vendas, né, no outro dia eu juntei o pessoal lá, nosso staff, e comecei a conversar com eles, bater um papo. E ali tava vários departamentos. Saque, cobrança, você sabe, nossa base limpa, base suja. E cancelamento, todo o nosso staff ali. Deve ter mais ou menos umas 18 pessoas. E eu olhei, e aí a gente foi percebendo que todo mundo tinha passado na unidade. Tinha vindo da base. Tinha vindo da base. Entendeu? Uau! E você não tem noção a evolução que nós tivemos nesses departamentos. Entendeu? A preocupação. E o olhar desse colaborador quando ele olha para a unidade. E aí eles falaram, hoje eu entendo o que vocês falavam lá atrás. Quando eu estava lá na unidade. Hoje eu vejo o quanto o processo é importante, o quanto a qualidade da venda é importante, o quanto pegar um e-mail, o quanto colocar o telefone, o quanto é importante. Que parecia só uma encheção de saco lá atrás. E agora eles que ajudam as unidades a resolver processo, a melhorar processo, a melhorar chamado. Então, assim, para quem... Até uma dica, não sei se você vai pedir para me dar alguma dica, eu já vou falar agora. Fica à vontade. Para quem tem um desejo de se tornar uma rede, tem 3, 4 academias e quer montar um escritório central, apoiem essas pessoas, invista nessas pessoas. Excelente. Né? A Motion tem... Você sabe, a gente usa o DISC. Verdade. Então, hoje, a gente contrata
por cadeira, né? Com base no perfil comportamental Com delas, base no das perfil pessoas. comportamental. Mas, por exemplo, se a pessoa está dentro da cadeira, sentada na cadeira certa e tem vontade, valeu muito a pena lá atrás, a gente sem condições, eu banquei esse investimento da Hold, esses departamentos, Verdade. entendeu? Esses departamentos que existem hoje. Quantas pessoas tem dentro do teu escritório central hoje? 40 pessoas. Você tem um time de 40 pessoas comandando uma rede de quase 20 unidades. 20 unidades. E essa... E eu me lembro dessa época que você bancou isso sozinho. Banquei. Né? As unidades sozinhas não tinham condições de sustentar essa estrutura, mas você já tinha enxergado que ela era necessária. Isso nos dá hoje o privilégio de ter 50 lojas com as mesmas pessoas, pelo grau de conhecimento que essas pessoas têm. Então, você está afirmando que a estrutura que você tem hoje de 40 pessoas já suportaria 50 lojas. Não tem ninguém pleno lá, são todos sênior. Uau. Então, o grau de entendimento dos processos, do conhecimento da empresa, ele é muito alto. É muito alto. E isso só acontece porque você foi Você foi o maior defensor da cultura da Motion. De formar essas pessoas, dividir conhecimento com essas pessoas, investir em conhecimento para essas pessoas. Porque eu me lembro quando você levou um time inteiro para fazer o método CIS, o curso de inteligência emocional, e isso sempre veio de você. Então, essa sua mentalidade de valorizar as pessoas e preservar a cultura da tua empresa é sinônimo de sucesso hoje do que vocês fazem. Pô, eu fico muito feliz com o nosso time. E você vê que a pessoa acredita, né? E ela sabe o que ela está fazendo, ela tem propriedade para falar. Ela tem um real significado daquilo que ela está fazendo, por que ela está fazendo. E quando ela entrou lá, ela era só uma menina, ou só um menino. E hoje são homens, são mulheres que entendem. Então a gente forma cidadãos também lá dentro e, pô, é muito legal as pessoas querer estar ali, esperar o momento certo para poder dar outro passo na carreira. Então eu fico muito feliz quando alguém dá um passo e a gente dá uma oportunidade nova, um desafio novo. Desafio maior. No final do dia é o que me deixa feliz. Poder sentar com alguém e falar, seu desafio agora é outro, vou te dar essa oportunidade, e a pessoa fica feliz, e a pessoa almeja aquilo e tá ali no dia a dia entregando sempre o melhor. Então eu sou muito grato ao nosso time lá da Hold que compõe o nosso resultado hoje. Eu sou prova viva disso. Eu precisaria de uns 2 podcasts com o Adriano, se não mais, para dar conta de falar tudo que a gente gostaria de falar. Mas amigo, me diz uma coisa. Dá para escalar sem perder a qualidade? Dá. Como que a gente consegue fazer isso? Como que o dono de academia consegue fazer isso? Bom, Júnior, e aí a gente volta lá atrás em 2022, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. A gente precisa buscar ajuda, primeira coisa. Boa. Sozinho, a gente não sabe de tudo, apesar de eu ter uma jornada muito grande. E a minha jornada é muito operacional. Sim. Entendeu? Eu sempre fui um cara muito atuante no operacional. Eu costumo dizer que eu já era CEO lá atrás, mas eu não era CEO, eu era um gerente. Porque eu operava. Por exemplo, se faltasse um supervisor, se eu tinha que fazer uma troca, o departamento ali, eu assumia. Então eu estava ali no dia a dia. E eu tenho esse olhar muito operacional. Mas eu não tive ego. E uma decisão de ter contratado você, por exemplo, lá atrás, me fez estar onde eu estou hoje. Então, você poder desenhar o seu futuro, você poder desenhar o que vai acontecer lá em 2028, em 2029, já saber qual que é o destino, o que você tem que fazer, e você ter plano B, plano C, plano D. E você nos ajudou muito com isso. Então, assim, primeira coisa... Pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? A segunda é se profissionalizar. Quantos cursos? Quanto de investimento
que a gente já fez. Verdade. Com o time e comigo. Sim. Né? E não é investimento só de grana, mas é investimento de tempo, de buscar disponibilidade, de ir no mercado e falar, deixa eu ver o que aquele cara tá fazendo, pegar um carro aqui, viajar 5 horas e ir lá aprender e falar, ó, eu quero melhorar minhas vendas, esse cara aqui, e não ter vergonha e ser humilde e saber que o cara faz um bom trabalho lá. Então, assim, eu acho que isso muda o jogo, tá? Você quer chegar lá, você sabe qual que é o destino, né? Mas você também saber recalcular a rota, eu acho que faz todo sentido de você saber qual que é a rota. E uma das coisas que eu quero te reconhecer, porque eu vejo e eu assisto isso, e a sua humildade ela é explícita, ela é explícita. E aonde que eu vejo essa sua humildade, sempre vi. Você sempre manteve as portas da Motion abertas, né? Para quem quisesse entrar, conversar, saber como você faz, visitar as suas áreas, visitar o teu escritório, olhar para suas telas, para os seus dashboards que você tem lá, que você construiu, né? O que teu time construiu junto com você. Então, assim, eu conheço vários empresários, de donos de outras redes, que você abre as portas, fala assim, ó, tá bom, entra aqui, ó, o que você quer saber? Como é que a gente faz base limpa, base suja, que só você sabe fazer isso com maestria, né? Time de saque, time de reclame aqui, né? O seu time de marketing, o seu inside sales, que você não sabia fazer e foi lá aprender a fazer e colocou. Então, assim, é disso que você está falando. É essa disponibilidade de pegar, sair da tua cadeira, de dentro da tua sala. Cara, deixa eu ir lá aprender aquilo que eu ainda não sei. Porque se você ficar vivendo só o seu mundo do dia a dia, você precisa olhar para trás e precisa olhar para frente. E precisa querer melhorar. Não se estagnar, tá bom, mas pode ficar melhor. Sair da zona de conforto. Pode melhorar. Então, as pessoas que trabalham comigo podem até achar, falar, o Adriano nunca tá bom, nunca vai estar. Eu sempre vou provocar. Mas eu acho que isso é sinônimo de sucesso. Isso vem de uma provocação até que eu posso... porque você conhece com propriedade o que eu vou falar aqui. Uhum. Por exemplo, o mercado tem uma inadimplência de 15% a 25%. A Motion também tinha. Tá? Uhum. Só que naquele momento podia-se ter um resultado desse. Porque tinha ativos, não tinha concorrência. Uhum. A concorrência era menor. Hoje, com a concorrência, não dá para você ter evasão. Não dá para suportar. Não dá. Porque você não vai conseguir vender no mesmo volume. Você não vai conseguir nem manter o número que você tem. Então, você não tem venda suficiente para isso. Então, a primeira meta é manter os ativos e a base. E como que se faz isso? Você repondo quem saiu. Uhum. Entendeu? E eu nunca aceitei isso. E a gente começou lá, saiu de 25% e 22%. E eu falava, eu quero 6%. Eu lembro disso. E todo mundo, não é possível, esse cara é louco. E a gente fazia reunião... Você nunca se contentou com a fala assim, não, mas o mercado faz esse número. Né? E hoje tem unidade que bate 98%, 2% de inadimplência, 3% de inadimplência. Escutem isso, hein? E as pessoas que estão lá dentro acham normal entregar esse resultado. Mas elas não sabem que lá atrás era toda reunião. Eu falava desse tema, entendeu? Então, sair de 15, de 18 para 6 é um resultado. E eu me lembro que você já teve 16% de inadimplência. 16% de inadimplência. Que você chega a 84% de... A evasão do mercado é 12%. A da Motion, mês passado, batemos na rede 5.3%. Então, assim, o que nos permite... ter em algumas regiões uma concorrência agressiva, né? E nos permite estar de pé, é esse tipo de eficiência que nós temos dentro da rede. Então, isso ajuda muito hoje no mercado competitivo, entende? Uhum. Uau! Vamos para o bloco 3 e me diz uma coisa. Hoje, olhando para a Motion, inaugurando a 18ª loja, com a 19ª já em construção, a 20ª em construção e por aí vai.
Quais são os maiores gargalos operacionais da tua operação hoje que você já deve estar tratando? Eu já até imagino que você já tem plano de ação voltado para isso, mas quais são os gargalos operacionais que você tem hoje dentro da rede Motion Fit? Bom, Ju, Que você pode falar, claro. hoje nós temos acionistas, né? Temos sócio, você sabe qual que é o desafio. É verdade. E o jogo mudou um pouco, né? O jogo agora é de gente grande. É de gente grande. Então, assim, Vou contar um pouquinho para vocês dessa particularidade. Motion Fit foi uma rede que sim cresceu através de venda de cotas de participação, como outras redes também. E isso favoreceu o crescimento. O Adriano sempre foi um visionário, sempre teve um olhar muito grande para tudo isso. E esse olhar grandioso os levaram a uma chegada de participação de um novo investidor início desse ano, 2025. Concretizou em dia 22 de dezembro do ano passado. Onde ele apertou a mão da chegada de um grande investidor, uma figura pública, né? E pode até falar aí, o Sérgio Aibe, meu Sérgio amigo Aibe, Sérgio Aibe, um abraço para ele, apresentador do Band News. Do Giro Business, Giro é isso? Business também. Então, o Sérgio Aibe se torna o maior investidor até então, né? Sócio do Adriano e do Vinícius na Motion Fit. E desde então você tá jogando um jogo de gente grande. De gente grande. E aí você... Desculpa, te cortei, mas... E aí os gargalos que você tem hoje dentro da operação? O primeiro o cenário já era favorável, até por isso que a Motion conseguiu passar por todas as auditorias que foram feitas. Que foram imensas, foram imensas, intensas, né? E no último momento era para entrar o fundo e o Sérgio gostou tanto do projeto que ele entrou como... Entrou no CPF, como entrou a gente falou, chama. eu quero fazer parte disso. Entendeu? Porque ele viu toda essa cultura e não é por dinheiro. Ele até fala lá que tem 3 coisas que ele leva em jogo, em consideração para fechar um negócio. Então, sou muito grato a essa parceria. Mas é um cara que tem uma visão diferente de mercado, né? Então, a gente precisa realmente entregar linha por linha. São 19 DREs. Indicador por indicador. Então... E assim como você não está satisfeito com a média, nunca vai com o estar. bom... É um cara, é uma mesa, porque não é só ele, mas tem uma mesa. Hoje vocês têm um conselho, né? Tem um conselho que sempre me cobra linha a linha o resultado e me também faz a provocação para que eu possa melhorar sempre. Então, o primeiro gargalo é esse, é ter que defender o time lá embaixo e ficar ali também atendendo as expectativas. Você atende a expectativa de cima e a expectativa do time, né? Você tem que ficar lidando com essa pressão. E às vezes você tem que tomar uma decisão que nem sempre é favorável. Que em outros tempos talvez eu esperaria um pouco mais, ou teria um pouco mais de... Mas ali é resultado na veia. Então, primeiro é esse desafio. E o segundo é realmente o time, os processos do dia a dia, poder revisitar todos eles, poder melhorar os processos, né? A gente está passando por uma reestruturação. A Motion vai virar agora no segundo semestre, já está ali fazendo a COF para se tornar uma franquia. Se tornar uma franqueadora, né? Vai ser uma franqueadora. Vamos vir muito forte no mercado. Olha lá, quem quer ter a sua Motion Fit, então, agora é a hora. Já pode aí me procurar. Já começa a se preparar, chama o Adriano. Se quiser falar comigo também, chama, eu já apresento, já coloco na mesa aí, para você levar a marca Motion Fit para onde você está aí. Então, a ideia é pegar todo esse conhecimento, revisitar os processos, rever indicador, para poder entregar para o franqueado um formato... onde ele tenha tomada de decisão, onde ele onde eu consiga ajudar ele a ter uma evolução para que ele possa receber um BI lá. Legal. E tomar uma decisão no dia a dia dele. Pautado em dados e resultado. Pautado em dados e usar toda a nossa inteligência. E isso tem sido um exercício, Júnior. Que bacana. Muito legal. Porque eu estou podendo revisitar as unidades,
com mais tempo. Coisa com que mais, você adora fazer. com muita tranquilidade, conversar com as pessoas. Uhum. Tem muita gente que começou com a gente, mas tá lá ainda, Uhum. que gosta de ser consultor, que gosta de ser professor. Porque tem muita gente que quer crescer na horizontal e vertical. Então, e tá tudo bem. A gente fala muito disso. Então, assim, revisitar tudo, aprimorar, poder abrir mão de algumas coisas que lá atrás funcionavam e que hoje já não cabem talvez mais. não funcione para replicação. Então, assim, esse é os gargalos de ter esses desafios. Você sabe lá o tanto de indicador que cada departamento tem. Tem que entregar, é verdade. Então, hoje a gente tem a condição, e fico muito feliz de toda segunda-feira se reunir com os nossos heads e poder... Uma reunião estratégica. E poder olhar para os números e poder cobrar, e poder evoluir, mas também escutar um pouco, saber um pouquinho da dor. Então, assim, a gente está vivendo um momento desafiador com os números, com a entrada desses acionistas. Então, assim, também gera um desafio na receita. Porque ali você tem que entregar. Porque tem que entregar e tem que ser 100%. Exato. E você sabe do que eu estou te falando, né? Então, isso cria também um desafio enorme. Mas poder estar vivenciar tudo isso tem sido muito legal, viu? Essa tua fala me fez lembrar de um dia que nós passamos... Um dia não, né? De um momento que nós passamos 2 dias inteiros lá no meu escritório em Itanhaém, que a gente desenhou cada um dos departamentos que existiriam, né, dentro do escritório central. A gente começou a olhar os indicadores por área e acho que parte do que você tem hoje, é óbvio que você melhorou isso 10 vezes mais, mas eu me lembro que a gente ficou lá reunido, olhando departamento de tecnologia, departamento operacional, né, a gente falou de expansão, né, e tudo mais, e ver vocês hoje vivendo tudo isso me trouxe essa memória. Mas a base é aquela, cara. Posso te falar que o sonho nunca foi monetário, assim, né? Lógico que ajuda, mas o sonho era ver o sonho realizado, é entrar hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta no escritório e ver aquelas pessoas ali, a operação funcionando, a unidade funcionando, hoje mais uma abertura. Então, no final do dia, é isso que importa, cara. Pra mim, assim, eu amo o que eu faço, então... Legal. Bacana. E aquilo que parecia, talvez, um desafio muito grande, muito longe, né? Fazer 20 academias, fazer 50 academias, fazer 100 academias, né? Quando a gente senta inicialmente falando com o dono de academia, você que tá aí com as suas 2, as suas 3, com a sua 1 academia... Fala assim, parece surreal, parece inimaginável, como eu costumo dizer, ter 50 academias. É possível, tá aqui, ó. Motion Fit nasceu de uma, hoje tá inaugurando a 18ª, a 20ª já tá aí. E quem faz 20, faz 50. Quem faz 50, faz 100. E é o que eu costumo brincar por aí. Exatamente isso. Olhar para trás hoje passa muito rápido, né? Você no dia a dia, daqui a pouco você já chegou. Tem até um ponto importante que eu conversei com algumas pessoas que já passaram por essa jornada. Por isso que é bom você que está assistindo aí, poder procurar pessoas do ramo que já passaram por essa etapa. Então, assim, toda a curva, por exemplo, a meta era de 3 para 7. A meta era 4 na época. Eu fui lá saber como que era essa curva, por exemplo, saber com o Rodrigo. Rodrigo, como é que foi passar? É verdade, eu me lembro. Você me levou lá dentro. Porque quando você alcança 7, o jogo muda, você precisa mudar a operação. Com 10, muda de novo. Eu me lembro que a gente comentava muito, ó, passou das 10... O jogo muda, a configuração muda, que é toda essa parte de processo que eu te falei, né? As pessoas, o jogo. Então, assim, a equipe está sempre se moldando a, de repente... antes tinha, por exemplo, supervisor de vendas dentro da unidade. Hoje não tem mais. Não tem mais. O mesmo supervisor de vendas depois virou gerente. Depois, ele se tornou
supervisor de vendas regional. Depois ele se tornou gerente de novo. Depois gerente regional. Então, assim, a jornada ela vai mudando e os colaboradores lá, eles vão se moldando conforme se adequando, aquele né? momento que a gente está vivendo. Então, assim, pô, eu sempre vou buscar a referência. Agora eu quero referência já das 40, porque vai dobrar de tamanho. Eu quero ter certeza que todo o nosso ecossistema consegue segurar esse crescimento, entendeu? Então, é sempre bom revisitar isso. Você tem uma qualidade que eu admiro muito, porque você é um dos empresários do fitness hoje que tem uma capacidade de fazer networking é absurda, né? Você teve na FIBO agora, na Alemanha, Sim. Em mesas poderosíssimas. Pô, Deus é muito bom comigo, né, gente? A gente brinca que o PIB do fitness estava na Alemanha, sentado numa mesa só. E para mim foi muito legal, porque, pô, teve um dia lá que tinha 3.000 academias, né? Numa mesa, juntando todos os CEOs que estavam lá. Mas eu tive a oportunidade de sentar ali, de repente, de estar no mesmo ambiente ali, todo mundo desarmado, num ambiente todo mundo seguro, solto, querendo contribuir, né? Seguro, mas eu tive a oportunidade de sentar do lado do Edgar, conversar com ele. Eu tive a oportunidade de sentar do lado do CEO, que tem 150 unidades, que tem 100 unidades. Então, assim, pô, poder conviver e estar ali como amigo, como no mesmo ambiente, de alguém que começou 5 anos atrás, cara, que, pô, hoje eu tenho a Motion e eu sou muito grato porque o mercado nos acolhe tão bem, a gente senta em todas as mesas, a mesma mesa que o CEO da Smart senta, eu sento também. É verdade. E eu sou testemunha disso. E ter a amizade desses caras. E todos têm um carinho por você, né? Nas mesas que você passa. Esses caras, eu não posso falar aqui os nomes, porque eu não posso ser leviano com alguém. Claro. Existe uma ciumeira aí. Né? Mas, assim, pô, eu sou muito feliz e muito grato, porque quando você senta ali, você aprende, você tem a oportunidade de ouvir esses caras. Então, pra mim, é uma escola, viu? Show de bola. Não é só amizade, não é só network, é uma escola. Mitos e verdades, meu amigo. Aqui é papum, tá? Eu vou te falar uma frase e você me diz se é mito ou se é verdade. Crescer é só copiar e colar o que deu certo? É um mito ou é verdade? Acho que é verdade. Replicar aquilo que deu certo e copiando e colando aquilo que você acertou. Show de bola. Pra você, é melhor ter uma unidade bem feita do que 10 mal cuidadas? Uma unidade bem feita do que 10 mal cuidadas. É o que a gente tá olhando hoje. É a qualidade que você preza, né? Exatamente. Não é a expansão a qualquer preço. Lógico, eu prefiro ter 500 Habibs do que um fazendo. Mas essa é a ideia. Show de 500 bola. Habibs bem feito. Só cresce quem tem investidor por trás? Não. Pode ter investidor, você pode escalonar com o próprio recurso da academia. Então é um mito. Dá para fazer de outras formas. Dá, sim, com certeza. Show de bola. Ter uma rede é viver no automático? Mito ou verdade? Mito. Não pode entrar no automático. Não pode entrar no automático. Porque se você entrar no automático, cara, todo dia você precisa estar ligado e passar a marcha conforme o momento pede, né? Não dá pra meter no automático lá e acelerar aqui. Liderança forte é mais importante que equipamento novo? Sim, verdade. Liderança... equipamento é commodity, né? Hoje todo mundo tem. Lá atrás era um diferencial, hoje não é mais. E time não. Show de bola. E time leva tempo, time não precisa ter uma cultura forte, precisa ter um propósito por trás, as pessoas precisam comprar. Não é só... É um convencimento é uma coisa todos que os dias. Não é uma coisa que é só monetária. Uhum. Não adianta. Às vezes você pode pagar um profissional,
muito bem, e ele não tá empolgado, não tá com tesão De fazer, de fazer aquilo. É porque motivação vem de dentro, você não Vem de consegue... Amigo, a gente tá chegando no final, essa é a última pergunta. É a pergunta que mais me constrange, mas ela precisa ser feita. Quem é Júnior Brandão pra você? Pô, Júnior Brandão hoje, posso te falar que desde o dia que eu te vi, do dia que eu te conheci, é um amigo, né? É um irmão pra mim. É um cara que eu quero sempre estar por perto. Você sabe que às vezes eu te ligo, às vezes, apesar da gente ter uma relação não comercial mais, mas a gente tem esse relacionamento muito forte. E eu acho que é isso que vale, porque tem muita gente que quer só estar perto de você quando você tem um contrato assinado. E hoje ter o privilégio de poder te liberar para o mercado, porque foi um privilégio meu de poder te liberar para o mercado e você ajudar outras redes, outras pessoas. E um conselheiro, um amigo, alguém que sabe o que está fazendo, que hoje, se existe muita coisa lá dentro da Motion, foi você que trouxe, né? São coisas que tem no mercado, mas com o olhar do Júnior Brandão. Então, cara, você pra mim é uma benção que Deus me deu, não só do lado comercial, eu falo isso, o quanto que você ajudou também espiritualmente, pessoalmente. Então, cara, você é um amigo. Eu tive o privilégio de caminhar com você na IRSA e aquilo ali me fez... Depois a gente até se emocionou lá dentro do carro, e você também. Você se emocionou muito, né? Aquele dia. E eu acho que foi o ponto mais forte que a gente conseguiu ter juntos, aquele momento, porque, cara, eu vi o quanto que as pessoas te amam e, cara, você é um cara muito diferente. E tem pessoas que não acreditam que você é assim, porque é difícil ser assim. Então tem gente que acha que você tá mentindo, que acha que você tá enganando, que você tá fazendo, que você tá jogando. Tô fazendo um tipo. Mas eu conheço você, eu conheço a sua dor, eu conheço o que você viveu e tive o privilégio de ter esse sentimento, de você se abriu comigo e poder estar aquele dia com você e ver o que você construiu, que você achou... A partir daquele dia. Que você achou que tinha acabado. Não era o que você... Não era o seu cargo. Era você. As pessoas amam você. Independente de você... De quem eu fui. De quem você onde foi. Eu sentei. De onde você sentou, onde você tava. E eu vi muita gente, tipo assim... Não dava pra falar com você aquele dia. Eu fui na feira com você, mas tive que ficar esperando o cara conversar e tinha uma fila imensa. Cumprimentar as pessoas. 80% da feira. E ali eu vi que realmente o Júnior Brandão não era só o que você parecia ser, mas era um cara que realmente era querido, que é um cara que é amigo, um cara que tem uma compaixão assim sem tamanho. Então, resumindo, é isso, meu amigo. Muito obrigado aí pelo... Obrigado, meu queridão. Eu tenho um amor imenso por você, pela sua família linda. Obrigado pela consideração, pelo respeito. Obrigado por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer na minha vida. Eu te honro muito e aonde eu for eu vou te honrar. Esse momento que você está contando que a gente viveu junto na IRSA de 2023, né? Aquela IRSA, ela é uma grande virada na minha vida, porque você me provocou naquele dia, né? Para que a AIB existiu a partir daquele dia, né? Que até então eu só caminhava com o Motion Fit, né? E naquele dia você me abençoou para viver o meu propósito no mercado de novo, de uma maneira diferente. Tanto que a gente teve no stand da Conen com a Biofísica, com o Marcelo e com o Thiago, e a partir dali nasceu a parceria com a Biofísica, com a consultoria com a Biofísica também, e outras mais que vieram a partir daquele momento. Com a Conen também, né? Com a Conen também, com a Gamenon, com o Said, com o Felipe. Então, eu te agradeço muito, de coração, né? Eu desejo que Deus te
te prospere 1000 vezes mais, abençoe a sua casa, sua família, seu casamento, sua paternidade e por tudo que você faz pelas pessoas, o que você fez por mim, o que eu sei que você já fez pelo Vini, pela Amanda, pelo Ni, pela Érica, pelo Isaías e por outros mais que lá dentro da Motion estão crescendo e por todos os seus amigos, porque se existe um cara amigo de coração é Adriano. Então, obrigado, meu amigo. Obrigado de coração pela tua vinda, pelo teu tempo. E parabéns também por sua jornada aí, poder acompanhar você aí nas redes sociais e com os amigos. É verdade. Tem gente que me liga perguntando aí, o Júnior. E eu falei tudo aqui, né? Então, assim, muito feliz por você, o que você está vivendo, o que você está colhendo. Que você possa ajudar muita gente aí. Porque esse mercado só 7% da população aí é ativa. Imagine quantas pessoas a gente pode impactar. Vai precisar de você. Sobre isso. Para você ter uma noção, Júnior, só para terminar, quando eu entrei no ramo de telecom, eu tinha 19 anos, 18 anos na época, a penetração do mercado era de 35%. Do telecom naquela época? Do telecom. Quando eu saí, era 45%. Uau! Mas ainda existiam... Os outros 65% aí. Para crescer. Hoje, o fitness é só 7%. Então, as pessoas às vezes ficam... como que vai funcionar esse mercado? Por que tanta academia na região? Vai dar conta. Não vai dar conta. Então, assim, a gente tem muito para fazer, muito para crescer. Tem muito. E é isso. Eu sou o maior defensor dessa bandeira. Não é à toa que a gente é especializado em expansão, né? E é o que vocês estão vivendo aí, porque precisa. O Brasil precisa de academia, precisa de saúde, precisa de ambiente de qualidade, serviço de qualidade. E eu sou aquele que vai defender essa bandeira até onde eu puder. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Para você que tem que tem 2 academias, que quer expandir o teu negócio, que quer ir para a 3ª, para a 4ª, para a 5ª, para a 10ª, esse episódio com o Adriano fala sobre isso. É um episódio inspiracional de um homem, de um ser humano que migrou, que fez o que a gente chama um turnaround de carreira, que saiu do telecom, foi empreender no fitness, numa cidade litorânea, pequena, e que hoje é um CEO conhecido, respeitado, admirado e querido, né, por onde quer que ele vá, aos 4 cantos do planeta, onde quer que ele vá. Graças a Deus. Então você precisa ver esse podcast de novo, com papel e caneta nas mãos, para você pegar todos os insights daquilo que o Adriano viveu e que você deve estar vivendo aí, e que é possível crescer sim, vai dar certo sim, e o mercado precisa de você, precisa que a tua marca cresça, que a tua marca expanda. Isso aqui não tem nada a ver só com crescimento e vaidade, tem a ver com transformação de empresários. Então acompanhe o Brandãocast. Esta é uma série de 12 episódios e você precisa acompanhar cada um deles para que você aprenda e saiba mais sobre gestão de classe mundial no fitness. Gestão de classe mundial você só encontra aqui no Brandãocast. Se você gostou desse podcast, já encaminha para um amigo, já encaminha para um dono de academia que você conheça. E se você quer sair do caos, se você quer sair da loucura, se você quer aprender mais e aplicar gestão fitness de classe mundial no teu negócio, vem para a mentoria Resultados Acelerados com a gente. Clica no link aqui embaixo, visita a nossa rede social e vem aprender com quem já fez mais de 150 academias franqueadas da maior rede de academias da América Latina, quem já pisou em mais de 6 países, levando marcas exponenciais do fitness.